O introito. O introito, ou entrada, é uma das composições mais caprichadas. Tem um andamento um tanto largo e solene, mas cheio de vida. 1 ou 2 cantores entoam até o asterisco, o coro prossegue até a dupla barra, o versículo e o Glória Patri são cantados pela escola, o coro entra no cicutera. Depois, todos repetem da capo até o salmo. Então é isso aqui, eu trouxe ele colorido para vocês tentarem visualizar. Aqui tem um introito do segundo domingo do Advento. Eu circulei aí na primeira questão de vermelho, tá o que? Em cima de cada peça tem INTR, a abreviatura de introito. Então você sabe que isso aqui é um introito. E tem o número 7 de baixo, que é o módulo no qual ele está classificado. A parte que eu marquei de amarelo é a parte que deve ser entoada por um grupo menor de cantores ou por um cantor. Isso por quê? Porque como ele não é acompanhado, tem que ter alguém que dá o pontapé inicial em qual tom que isso vai ser tirado. Então, geralmente, os cantores mais experientes deviam ter um diapasão ou algum instrumento perto para eles darem. Como, por exemplo, para não começar nem muito agudo, nem muito baixo. O asterisco aí que está circulado de vermelho mostra o início onde vai entrar todo o coro, que é o Nepópulo Sion, Etia Dominus, não é isso, Etia? A partir do Etia entra todo mundo. E aí vai essa parte que está toda de azul, tá vendo as linhas de azul aí? Até o outro asterisco, que aí você vê circulado aí o PS, que é psalmo. Aí entra o que ele chama aqui de escola. Ele faz a distinção aqui entre... Ele faz a distinção assim, entre escola, cantores e coro. A escola seria o conjunto de cantores que estudam. Dentro da escola, alguns cantores, os que tiverem mais aptos assim, aí pode fazer um conjunto de 2 até 3 cantores assim, para poder fazer essas partes mais de solo. E o coro em todo ele conta com uma própria assembleia também, porque é chamada a cantar também o introito, os que sabem, né? Ou se for um coro maior, por exemplo, às vezes tem um coro de 40 cantores, ou todos os monges, nem todos os mosqueiros cantam bem. Aí ele fala coro, todos eles, que todos os monges cantam, mas só 5 ou 6 ali são os que sustentam o canto, né? Então aí entra-se no salmo. O primeiro verso do salmo é entoado por esse grupo menor de cantores. Aí tem um asterisco de novo em vermelho. A segunda parte do salmo entra todo o coro de novo. Aí vem o Glória Patri. Glória Patri, et Filho, et Spiritui Sancti. Entra um grupo menor. No cicutera entra todo mundo até o Seculorum Amém. E aí todos voltam aqui de novo. Não entra só o solo não. Fico morrendo já quando entra um só. Todo mundo já volta, sabe? Eu que terminou o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? Todo mundo volta aqui, até o verso. Então vocês viram a estrutura da antífona do introito? Ele é uma antífona, Populus Sion, com um verso de um salmo, mais ornamentado. A gente vai ver que no ofício de vésperas é uma antífona também com salmo, só que aí reza-se o salmo inteiro. Mas é essa a estrutura. Então o introito sempre obedece essa estrutura, característico dele. Se quiser passar aí, pessoal. Todo introito é uma característica dele. Não precisava de ter aquela marcação na frente que você olha para ele e sabe que é um introito. Começou uma antífona, vem um salmo, um Glória Patri, volta na antífona, introito. Não tem exceção a essa regra, não. Os salmos vai ser a mesma coisa, mas os salmos vai ser uma antífona mais simples, e o salmo vai ser todo em reto tom. Glória Patri e volta na antífona. E volta na antífona. É o sistema antifonal da Igreja Católica, sempre arremata. A antífona, ela começa com a antífona. O introito é cantado em que hora? Né? No início da missa, antes, quando o Monsenhor entra lá, quando não tem aspersão. Isso, vem de introdução. É o canto de entrada, para poder facilitar um pouco aí. E ele sempre, o tema dele, ele já dá como que uma abertura do tema da missa, é que a gente pode dizer isso. O texto dele tem muito a ver com a liturgia, igual a missa do Espírito Santo, do Pentecostes, começa Spiritus Dominis Replicam, quer dizer, a terra está cheia do Espírito de Deus. Esse é o segundo domingo de Advento, fala, povo de Sião, eis que vem o Senhor. Ele tem um livro opcional que se traz mais antífona. O que você pode fazer? A antífona é uma só, mas você pode intercalar mais salmos.
Esse aí, PS, tá vendo o salmo aí? Você pode colocar mais 1, 2, 3, 4. Dependendo, às vezes, até para chegar. Para chegar, incensar, isso. Ele pode ser aumentado, assim, espichado, se for necessário. E para cada missa tem um diferente. Aqui no Muda o texto, muda a melodia. vai ser. É um para cada missa. Um canto de entrada é diferente para cada missa. Tem, né? Os seus cantos próprios. O canto gregoriano também é assim. Esse sistema antifonal, que é igual ao do introito, que é uma antífona, o salmo e a antífona, a gente herdou do judaísmo, que eles cantavam já os salmos assim. Só que como está ornamentado com muita nota, ele encurtou. Você vê que ele é um canto assim mais curto, ele é um verso de um salmo. Aí depois que canta o canto de entrada, logo em seguida vem o que a gente canta aqui na missa? O Kyrie eleison. Kyrie eleison. Logo em seguida vem, toda missa tem um Kyrie eleison. Não tem exceção não. O Kyrie consta de 9 invocações à Santíssima Trindade. O Kyrie é de execução solene, mas deve evitar-se a monotonia, sobretudo quando a melodia é repetida 3 vezes, porque senão fica cansativo, né? As 9 invocações devem ser cantadas alternadamente pela escola e coro, ou pelos 2 coros. O último Kyrie é cantado pela escola até o asterisco, daí em diante o coro acompanha. Ele sempre me entende que o coro é algo maior. Aí dá essa diferença de volume, né? De um grupo menor e um grupo maior. Aí eu trouxe aqui o Kyrie. Para cada missa a gente tem um canto de entrada, um canto depois da leitura, um aleluia, um ofertório e um canto de comunhão. Isso é específico. O Kyrie, o Glória, o Sanctus Regnus Dei, como os textos são sempre os mesmos, é um conjunto à parte, a gente chama de Kyriale. É uma parte que a gente tem dos livros. Então aqui eu trouxe um, e cada Kyrie ele tem um nome, porque como sempre é Kyrie, para diferenciar a melodia de uma da outra, esse aqui, por exemplo, chama Kyrie Fons Bonitatis, é o nome dele. Então aí você tem o modo também, tá vendo? Kyrie é o que? Uma saudação? É Senhor, vem do grego, significa Senhor. E eleison é piedade, ou misericórdia, né? Então aí o Kyrie, tá vendo? O que ele tem? Depois de cada... Esse aí repete, tá vendo aqui? Tem aqui Kyrie. Aí depois a segunda bolinha ele tem I e J. Então são 3 Vai repetir ele 3 vezes. Então você repete 3 vezes isso aqui cantado, 3 vezes o Christe, e aí o último Kyrie você repete ele 2 vezes, porque ele tem a terceira melodia diferente. Kyrie. Todo mundo volta aqui de novo, canta a mesma coisa. Aí depois eu volto aqui de novo. Aí depois começa outro grupo. Christe. E aí vai se intercalando. Aí, aqui nesse segundo aqui, volta, canta-se ele uma, canta-se a segunda. A terceira vez, como é para poder fechar, eles fazem a segunda melodia um pouco diferente. A última melodia, um pouquinho diferente, para arrematar, para dar um canto em formato final. E aí você vê que a melodia nisso cresce mais. Aqui você começa Kyrie, aqui é Kyrie. Então aqui começa um grupo, um solo, que aqui já ficou o último. Aí aqui nesse asterisco entra o segundo coro, e nesses 2 asteriscos entra todo mundo junto nesse último eleison. Fica muito bonito assim. São 2 asteriscos. Aí ele faz 3 divisões, de coro menor, o coro e todo mundo no final. Né? O Kyrie é sempre assim, tá? 3 vezes cada invocação, dá um total de 9. Se fosse falado, era só alternar. Por exemplo, faz o Kyrie eleison. Aí nós todos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Agora nós. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Isso É só que de eu vi. alternando, 3 vezes cada um. Sempre alternado, um canta, o outro responde. Os Kyries são um resíduo do canto das ladainhas que antigamente precedia o sacrifício eucarístico, como se faz ainda hoje no Sábado Santo. A missa de Sábado Santo tem a ladainha de Todos os Santos. Quando as palavras Kyrie ou Christe vêm anotadas com as letras IJ, isto quer dizer que as 3 invocações devem ser cantadas com a mesma melodia, quer dizer, se repete a melodia, né? Quando não tem, você parte da melodia seguinte, que às vezes eles vão fazer 3 composições diferentes, né? Só para ilustrar também, na missa nova, na missa do dia comum aí, reduziu para 2 vezes só. Isso. Já reparou quando fala o Senhor tem de piedade? É só 2 vezes, Fala, não mais o Senhor tem 3. de piedade, o povo responde, o Senhor tem de piedade. Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade. Senhor tem de piedade, Senhor tem de piedade. Não mais 3, igual é aqui na missa que o Padre só celebra. O Glória, também chamado hino angélico, porque começa com as palavras dos anjos na noite de Natal, é um canto alternado. A execução deve ser brilhante e vivaz, sem precipitação, porém. As pausas não devem ser prolongadas. No Adoramos-te, Gratias Adimus, Jesu Christe e Suscipe, o movimento é um pouquinho mais calmo. O Amém é cantado por todos. Esse é porque são as partes que a gente tem que fazer. Isto. Aí aqui eu trouxe um Glória de exemplo. A parte de vermelho aí é a parte que o padre entoa. O padre que sempre que começa, o bispo, era o costume do bispo, né? Gloria in excelsis Deo. Assim que ele canta essa parte, o grupo menor de cantores ou a escola começa: Et in terra pax hominibus pone voluntatis. Aí todo mundo: Laudamus te. Aí, barra dupla, entra os outros 2, os 3 cantores: Benedicimus te. E vai alternando até o final, sendo que no Amém todo mundo junto. É um e outro, vai sempre alternando, é sempre alternado assim os cantos, né? Isso torna algo bonito e assim, e menos cansativo, porque se a gente fizer as contas aqui no final, aqui ó, o Asperges, o canto de entrada, o Kyrie eleison, o Glória, o Gradual, o Aleluia, os Santos, o Agnus Dei, dá um total de quase 10 ou 12 cantos assim, por missa, assim, que a gente tem cantado aqui, assim, é muita coisa. Então você alternando, você descansa o outro, né? O Glória primitivamente ele só era cantado nas missas com bispos, assim. Aí depois se estendeu para os padres também poderem cantar. Mas a doxologia maior, essa daí é um canto que tem na igreja grega também, assim, muito antigo mesmo. Eles falavam até que foi Santo Ambrósio que escreveu, mas parece que é anterior até Santo Ambrósio. E você vê que ele tem poucas notas. Sabe como é que ele tem poucas notas em cima do texto? Porque ele é um canto para todo mundo cantar, assim, os fiéis também cantar. Então ele facilita. Isso, ele é mais fácil. E dá mais fluência no texto. Ele não muda, o texto é sempre o mesmo, só muda a melodia. Mas o texto da missa Canto Glória é o mesmo texto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Gradual e o Aleluia agora. Vamos aí, agora são 2 aí. O Gradual era antigamente entoado por um solista dos degraus ou do ambone, ou do púlpito, de onde veio o nome. Então é aquele canto que a gente começa a cantar assim que o moço termina a primeira leitura. Sabe quando o moço termina a leitura? Que ele lê em português? É o que seria... Isso. Que aí todo mundo senta. Então isso aí seria o que é hoje o Salmo Responsorial. Antigamente, muito antigamente, dizem que na história da igreja se cantava o Salmo Responsorial. Ele é uma antífona intercalada pelos salmos. Mas no Gradual, como ele foi muito enfeitado com muita nota, tirou-se alguns versos do Salmo e ficou só com 2 versos só, porque ele é tão enfeitado que ele demora bastante a acabar. Eu vou chamar de Gradual, porque tinha um ambão. Era um ambão que era assim, subia, aí tinha aqui a base, depois descia assim. Aí era degrau para subir, a base em cima, depois para descer. Gradual vem de degrau. Então ele era cantado pelo cantor lá no degrau do altar. O Gradual, então, ele é 2 versos de um salmo, um pouco mais. Para não se cantar o salmo inteiro lá, como ele é muito bem cheio de notinha,
2 versos assim demora o tempo suficiente, assim. Então ele foi se encurtando cada vez mais. À medida que a melodia vai aumentando, o salmo responsorial ele foi diminuindo. Então ele é o que é hoje o salmo responsorial que todo mundo canta depois da leitura, da primeira leitura. Esse termo salmo responsorial é Santo Agostinho que usa, assim, mas parece que ele já usa para isso daqui. Já na época dele já era um pouco reduzido também. Porque tá vendo, olha lá, aí ele começa no mesmo esquema, um solista entoa, aí vem uma parte que a escola pode entoar, e aqui tem um V de verso, tá vendo? Em que começa um grupo menor, e aí no asterisco todos se retomam para poder fechar. Ele é um canto mais elaborado, assim. Não é aconselhável que todos cantem assim, porque ele é mais elaborado. Viderunt omnes. A entoação. Aí entra todo o coro. Finestere. Salutare Dei nostri jubilate Deo omnis terra. Quer dizer, todas as nações viram a salvação do nosso Deus, alegrai a terra toda no Senhor. Aí entra a segunda parte seria do cantor. Notum fecit salutare sum ante conspectum gentium revelavit. E aí no justiça entra do mundo. Justitiam sua mais elaborado, um canto mais elaborado para o grupo de cantores. Agora, é o que vale a pena, aqui ele faz distinção. Tem cantos que são para acompanhar um rito, igual o canto de entrada, ele acompanha o rito da entrada do padre. O gradual, ele não acompanha nenhum rito em si. Você vê que o monsenhor está sentado ali, não está acontecendo nada na missa, ele é um canto por ele mesmo, assim. Ele não está para acompanhar alguma ação, igual o ofertório. O canto do ofertório, ele acompanha a preparação ali do ofertório, né? Esse não, ele é um canto por ele mesmo, assim, um canto para ser ouvido mesmo, né? Então a gente viu agora o gradual e a gente vai seguir nos aleluias. Aleluias e graduais constituem a obra-prima do canto gregoriano e convém ser cantado por poucos e amestrados cantores. A execução em geral é viva e brilhante. O primeiro aleluia é entoado pela escola. Todos juntos recomeçam da capa até o versículo. Este é cantado pela escola até o asterisco, onde entoa todo o coro. Unidos sempre repetem uma aleluia seguida até o versículo. Quando não se canta a melodia do gradual, deve-se cantá-lo na forma salmódica ou na modalidade do aleluia ou reto tono. Isso aí são as exceções, né? Aqui a gente tem o aleluia. Ficou bem nítido, tá vendo? Ele começa com o primeiro aleluia entoado por um cantor. Aí no versículo começa ele de novo num todo.
Aí chegou o verso de novo. Aí o verso entra um grupo menor de cantores. No asterisco retoma todo mundo de novo. Acabando aqui no último verso, volta aqui no aleluia de novo. É aleluia, verso, aleluia. O que ele faz? O cantor entrou. Aleluia. Aí é todo mundo, a mesma aleluia, tá vendo? Aleluia. Isso que segue, depois que acaba o aleluia, a gente chama de júbilo. Porque aí esse aqui está até pequenininho. Aí entra o cantor. E vai até o final. Aí aqui no Da Nobis, geralmente ele repete a melodia do aleluia. A mesma melodia. É o que a gente chama de júbilo. Porque aqui, olha, acaba o nobis, continua só nota. É o que a gente chama de júbilo, né? A voz vai para o júbilo. E aí, acabando aqui, retoma esse mesmo aleluia, que está repetido ele de novo. Agora mostra no livro. O aleluia está aqui, um cantor canta no asterisco. Acabada essa entonação, todos começam daqui e vêm até aqui. Aí o V de verso entra um grupo menor de cantores cantando. A hora que chegar no asterisco, todos começam a cantar de novo. Chegando aqui, voltam de novo no aleluia. Volta todo mundo aí junto. Todo mundo. Não tem entonação, aleluia, não. Aí volta aleluia com o júbilo. Não, volta no aleluia já com o júbilo até o final. Então aqui é só uma vez. Isso, só uma vez. Aí só tem uma exceção, tá? Agora que eu não falei a exceção que eu vou falar agora, que é quando tem uma sequência. Aí a sequência. Quando tem a sequência, não se canta o último aleluia. Porque o último aleluia ele está depois da sequência. Amém, aleluia. A sequência é o que segue. Aí para arrematar, eles colocam o aleluia sempre no final. Talvez por isso tenha ficado a sequência agora está antes do aleluia. É isso aí. Porque não se canta mais o aleluia duas vezes. Suprimiu-se o aleluia também da sequência. Na sequência só termina com a amém. As sequências todas do proclamação não terminam mais com a aleluia. E o missal, como é que está essa versão? É a mesma coisa do gradual. A sequência depois da segunda leitura. A sequência da leitura. Aí depois vem o aleluia mesmo. Durante o tempo pascal, o gradual ele é suprimido, aí canta-se dois aleluias. Enquanto você avisa, deixa eu ainda fazer. São cantados dois aleluias assim, no tempo pascal, que a igreja multiplica os aleluias, né? E quaresma? Na quaresma não se canta o aleluia. Aí vai entrar um canto que eu chamo tracto, que são mais versos de salmos. Eu trouxe um aqui para você ver. Olha o tracto. Ele é bem ornamentado também. Ele é muito parecido com o gradual, só que ele tem mais versos de salmos. Sim. E geralmente eles estão no segundo ou no oitavo módulo. São os módulos mais tristes assim. As composições deles estão sempre no segundo ou oitavo módulo. Nunca foge essa exceção. Deixa eu ver. Ele começa falando como abalaste, Senhor, a terra. Comoviste Senhor, a terra, né? Então ele é muito bem ornamentado também. E vários versos. Aqui são 1, 2, 3 versos. Aqui são 3. Eu já vi com 4, 5 versos. Tá,
É o que a gente chama de tracto. É o tracto que eu te passei agora, que é durante a quaresma, que substitui o aleluia. O tracto substitui o aleluia na quaresma. Em geral, é de execução grave e solene. Aí o que eu te falei, todos os tractos são no segundo ou oitavo modo. Você só acha eles compostos no segundo ou no oitavo. Tá? Ele é como se fosse um gradual, tá vendo? Só que ele tem um verso a mais. Mas é o mesmo estilo do gradual. Em vez de ter 2, tem 3. Ou às vezes tem até mais, assim, tem uns que são imensos. Tem uns que eu vi que tem 8, assim. Eu lembro, tinha um hoje da quaresma, que era imenso. 8. O credo eu não trouxe, mas o credo ele tem a melodia muito simples, pois deveria ser executado por todos, quer dizer, a profissão de fé da igreja, né? Repetida de gerações em gerações. Sua execução é mais grave que a do glória. Nada obsta, é isso mesmo? Que se cante um pouco mais lentamente o et incarnatus est, mas o crucifixus deve retomar o primitivo andamento. Note que as melodias do credo são muito poucas, as do glória são mais numerosas e as do Kyrie muito mais ainda. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque o Kyrie se canta sempre na missa, o glória nem sempre, e o credo poucas vezes relativamente. Porque o Kyrie faz parte da liturgia desde os tempos mais remotos. O glória chegou bem mais tarde e o credo mais tarde ainda. Né? Vamos agora para o ofertório. Em geral, desenvolvido e caprichado, exige um movimento largo e sustenuto. Antes do século XI, era bem mais ornado, imagina só, era bem mais ornamentado do que hoje, pois a participação dos fiéis na cerimônia do ofertório dava mais tempo para o canto, tornando mais longa a celebração do ritual. Ele tem, como sempre, a entonação até o asterisco, ele segue até o final. Sempre no tempo pascal ele vem acrescido de um aleluia aqui no final, e não tem nenhum verso de salmo para ser intercalado, como a gente viu no canto de entrada, no introito, que o canto tem antífona e depois antífona no salmo e aí volta de novo. No ofertório então tem um aleluia no tempo pascal. No tempo pascal tem. Chove de aleluia, assim, a comunhão também ganha muitos aleluias, assim, ganha 3, às vezes 4, no meio da antífona. Assim. Interessante. É uma chuva de aleluia. É dos anjos, né? Aleluia, louvai assim, louvai o Senhor. Aleluia. Aí a gente tem agora os santos. Os Sanctus e o Benedictus
pedem um movimento mais moderado. O Plenisuncelli, em geral, é mais brilhante. A escola canta primeiro Sanctus. O coro prossegue até Benedictus. Esse deve ser cantado pela escola depois da elevação. E o coro canta Hosana no final. Isso aí é quando era distinguido, isso aí. Você lembra disso, Daniel? Parece que eles cantavam Benedictus depois. Depois da consagração. Mas ele é um canto no todo agora. Ele é cantado do início ao fim. O moto próprio do Papa São Pio X, ele dá essa possibilidade de ser cantado, mas eu acho que como os Sanctus gregorianos assim, eles são curtos, então eu acho que não justifica. Não justifica, E ele, Graça, não sei se você conhece, mas ele é a junção de duas passagens da Escritura. A primeira é da profecia de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Hosana nas alturas. Ele tem uma visão do céu, como se tivesse visto Deus e os querubins, então era um canto que os querubins cantavam diante do trono de Deus. E a segunda junção aí do bendito que vem em nome do Senhor é tirada sobretudo aqui de Mateus, né? Quando Jesus está entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, o povo aclama ele, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então são essas duas partes aí. E eu já ouvi falar que é o canto principal da missa, assim. Seria o canto principal, assim, auge da missa é o Sanctus. Se alguém pode dizer que tem algum mais importante, talvez seja esse aí. No rito romano é o mais importante, sim, porque é o que antecede, né, a consagração. Os ritos orientais poderia falar que é a fórmula da consagração, que eles costumam cantar alto, assim, né? E o padre termina o prefácio falando, né, unindo nossas vozes com os anjos e os santos. Na voce de Quer dizer, então é um canto da igreja num todo, assim, tanto da igreja militante quanto a triunfante, assim, que se une para aclamar a Deus, né? Senhor do céu e da terra. Na liturgia de São João Crisóstomo, ele até fala uma coisa bem interessante, assim, né? Apesar de teres ao vosso serviço milhares de anjos, miríades de arcanjos, querubins e serafins, 6 asas, múltiplos olhos, altivos é lá. Aí, quer dizer, apesar de Deus ter ao serviço dele seres muito superiores a gente, assim, ele quer o culto nosso, assim, ele quer esse louvor assim nosso. Aí eu trouxe agora o Agnus Dei. A escola entoa os 3 Agnus Dei e o coro prossegue até o fim. Os coros alternados podem cantar um Agnus Dei, cada um, e a terceira invocação, o segundo coro. Aí isso aí é invenção de moda. Tradicional é isso aí mesmo. A escola sempre entoa o Agnus Dei e todo o coro entra no Clitóris Peccata Mundi até Miserere Nobis. São 3 invocações, sendo que na missa dos mortos, no final, ao invés de ser Dona Nobis Pacem, é Dona Eis Requiem, quer dizer, dá-lhe, Senhor, o descanso. E da Escritura também, São João Batista que fala isso. Dona Eis Requiem, Dona Eis Requiem Sempiterna. Não é só no último não, são os 3. É. E aí o último canto assim, que eu poderia estar citando seria o de comunhão, que como no Gregório é sempre mais vivaz, sendo porém de estilo muito variado. Veja-se a execução exigida pelo texto. Aí vale o bom senso também na hora de executar o canto de comunhão. Eu coloquei também um exemplo, e ele sempre termina lá na barra dupla, mas é um costume também da igreja, como o rito da comunhão, às vezes, de distribuição da comunhão pode ser um pouco mais demorado, pode ser intercalado algumas antífonas, porque ele é sempre mais curto, o canto de comunhão, geralmente. Então você pode intercalar ele com salmos. Tá vendo? Segundo domingo da quaresma. Aqui tem a antífona de comunhão e aqui seguem os versos dos salmos. Tá vendo? O primeiro verso, segundo, até o final. Aí a cada verso volta-se aqui. Canta o segundo verso, volta aqui. Sempre intercalando. Tá? Mas, por exemplo, esse termina a distribuição da comunhão, ele pode interromper ele. Pode terminar até um pouco antes, porque não tem uma regra fixa assim, não é também enquanto durar. Se, por exemplo, se for na quaresma e quiser manter um maior período de silêncio, pode só entoar a antífona de comunhão, que é o que está previsto pelo missal, e terminar, não precisa de ficar se alongando. Agora, se é um domingo pascal, assim, o tempo comum, tem muita gente, às vezes tem muito barulho, então você pode ir intercalando. É lícito que se faça isso também.
Aqui tem um hino também, que tem um movimento brilhante, sendo em geral melodias silábicas. Não convém exagerar nos apoios rítmicos. Aí, esse é um hino, são estrofes. E ele sempre repete a melodia, tá vendo? Tem aqui, começa uma melodia aqui no Ave Maristela, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta. Ave Maristela, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta. Aí repete a melodia contra a letra. Sumes iludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutam sede nomen. E sempre arremata no final com um amém. Deixa eu falar a tradução. Os hinos não são cantados na missa, não. Eles são mais para os outros ofícios, assim. As horas canônicas e os ofícios. Na missa só são aqueles anteriores hinos que eu havia falado.